Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, no Emanando 30, vou falar sobre o que é a filosofia. Primeiramente, entender o que significa a filosofia, porque eu vejo muitos que se dizem filósofos não sendo filósofos, realmente. E vocês vão entender melhor, porque, na real, todos somos filósofos, entende? A filosofia é justamente o amor, philos e sofia, tá ligado? A sabedoria, sabe? O amor à sabedoria. Todo um que somos vive esse amor à sabedoria, entende? Porque todo o amor à sabedoria é a expressão do próprio diálogo do um com ele mesmo, entende? A sabedoria, o arcano 2. Primeiro, a unidade, concebendo que todos somos um, logo chegamos ao diálogo do um com ele mesmo, que é feito com você, com estudos a outros objetos, você com você mesmo, com a sua própria ignorância, você com o Pai, a essência dentro de você, através do Logos divino imutável, a palavra de Deus, a lógica que rege a todos os pensamentos. O próprio processo de dialética é isso, eu já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar um link logo ao lado sobre a dialética una, mas hoje justamente eu gostaria de falar um pouco mais sobre a filosofia, né? Como eu disse, filosofia é um amor à sabedoria, sabe? Mas não é só isso. Durante a história, de várias formas, os filósofos foram se expressando de maneira diferente, sabe? Desde a poesia até ao estudo da própria verdade, sabe? Tudo é uma expressão da filosofia, do amor, a própria sabedoria, da comunicação entre ti e o próprio Pai dentro de você, da própria lógica, da próprio reconhecimento do mundo, do seu próprio pensamento, enfim, da relação entre você e o seu subconsciente pessoal, passando pelo subconsciente transcendente, o subconsciente coletivo, chegando à própria consciência una do Pai que rege a todo um que somos, entende? Então, a filosofia, como dizem os antigos, é a ciência da verdade. Mas o que faz uma pessoa ser um filósofo? É justamente os 9 primeiros passos, o reconhecimento dos 9 mistérios maiores, dos 9 arcanos maiores. O primeiro é a unidade, como eu disse. A unidade é a própria essência, a luz, que é o Espírito, una, que forma todas as coisas, o Espírito Santo, o Espírito do Pai, Deus. A essência emana, cria forma através da própria energia, que nada mais é do que a expressão da própria essência, do movimento único da essência, a energia, e que se materializa na própria matéria, entende? Por isso, tanto a matéria, quanto a energia, quanto a essência é uma coisa só, entende? É um plano só. O plano da emanação, a essência, o plano da criação e da forma, que é a própria energia, e o plano da manifestação, da matéria, entende? A compreensão disso, do próprio um que todos somos, de como o um se movimenta, te leva à compreensão da sabedoria, sabe? Que é o diálogo entre o um e ele mesmo, o arcano 2, entende? Gerando justamente o diálogo entre ti e o próprio um que tu és, gera justamente a sabedoria, que é justamente a força, sabe? Que é a fé, sabe? Que é o próprio movimento único evolucionário do universo, o movimento uno, entende? A própria evolução é a sabedoria, sabe? O diálogo, a dialética, a comunicação entre o um e ele mesmo, entende? A sabedoria gera o próprio amor, que é a própria razão do existir, o trabalho divino, o movimento único do universo, o fluxo contínuo do universo, que é justamente o movimento una, que é emanar, criar forma e materializar a própria essência. Esse é o trabalho divino, o amor, a razão da própria existência, entende? Então só há conhecimento da razão entendendo a própria sabedoria, que é o diálogo do um com ele mesmo, sabe? Compreendendo isso, você compreende o arcano 4, que é o da autoridade. A autoridade, a essência, é justamente quem emana, cria forma e materializa o próprio um que todos somos. É a própria razão, que é a própria sabedoria, entende? O arcano 4 nos leva a conhecer a autoridade da essência, nos leva a conceber a lei, que é o arcano 5, o bem, entende? A essência que emana, cria forma e materializa
a todas as coisas, a essência que comanda os 4 elementos, entende? É justamente isso que o pentagrama quer dizer, sabe? O conhecimento da essência, da quinta essência, como era chamada pelos alquimistas antigos, ou o próprio Espírito Santo na consciência cristã, ou enfim, a própria essência que forma todos nós, o ser real, entende? O ser real é o um que todos somos, sabe? Você não é um ser alienado e fora do próprio um que todos somos. Você é parte desse um que todos somos, que é o real ser, entende? Compreendendo o arcano 5, a lei, compreende-se a vontade una, a vontade da essência, que é justamente o emanar, criar forma e materializar ela mesma, a própria essência, entende? A luz. Esse é o arcano 6, que é justamente o poder, que é exercer a vontade da essência, através do seu próprio livre-arbítrio, é ter a escolha de viver a palavra de Deus, o logos divino imutável, justamente a lógica que rege a todos os pensamentos, que te leva à vitória. A vitória é justamente a dedução lógica, ou seja, a lei gera a dedução, que é a própria lógica, que é a própria vontade, entende? Que é justamente viver através do seu livre-arbítrio a vitória, una, infinita e eterna, que é a dedução lógica, entende? Tudo deduz logicamente a vitória, a própria essência, entende? E chegando ao arcano 7, entendemos o arcano 8, que é exercer a vitória, que é viver justamente a justiça, entende? É ser justo e exercer a justiça, entende? O ser justo e exercer a justiça é o próprio equilíbrio, o arcano 8, entende? Que é a própria justiça. Entendendo o arcano 8, entendemos o arcano 9, que é a iniciação, 3 ciclos de 3, a justificação, a regeneração e a própria iluminação, entende? Um homem só é realmente um filósofo quando passa por todo esse processo iniciático. Justamente a justificação, que é o reconhecimento do próprio um que todos somos, que é o reconhecimento da própria essência dentro de ti, que através dela você reconhece a própria sabedoria e reconhece a própria razão do existir. Entende? Que é o amor, que é emanar, criar forma e materializar ao um que todos somos. É o amar ao próximo como a ti mesmo, porque vocês dois são um só. Entende? Isso é ser realmente um filósofo, é passar por todo esse processo. O de justificação, o de regeneração, que é após você se justificar ao próprio Pai dentro de ti, ele te faz te regenerar, sabe? Limpar as impurezas da alma, tornar a sua vestidura, a alma branca, entende? Tirar as sombras, sabe? É o diálogo entre você e o próprio Pai dentro de ti, o eu superior, o eu sou, entende? Justamente isso gera você a própria iluminação, que é você ser o cálice de recepção da própria luz do Pai, da essência dentro de ti, e transbordar isso para os próximos, entende? Isso que é ser filósofo, que é amar a própria sabedoria, sabe? E vários filósofos até hoje não entendem o que é filosofia. E muitos são filósofos sem saber, e muitos não são filósofos porque não têm realmente consciência do que é a filosofia. E até tem diploma de filosofia, entende? Então, eu gostaria de focar justamente nisso. Todas as pessoas têm amor à sabedoria, entende? Todos somos filósofos, de certa maneira. Alguns têm consciência disso, já passou por todo o processo de iniciação. Outros ainda não, ainda está concebendo isso, sabe? Mas a real é que mesmo subconscientemente, porque o inconsciente não existe, o inconsciente, não existe nada que está inconsciente. Todo um que somos está a todo momento consciente, porque é exercido pela própria consciência una que tudo forma, que é o um que todos somos, entende? O próprio Pai, Deus, dentro de todo um que somos, porque és o próprio um que todos somos, entende? Essa compreensão do próprio amor à sabedoria, a gente vê em todas as pessoas, sabe? Até das pessoas mais humildes, que são super inteligentes, entende? Que a gente vê, conversa e convive na rua. Pessoas que não têm diploma, que não têm concepção
real do funcionamento do sistema ímpio capitalista, enfim, mas são sábias, sabe? E reconhecem realmente o que é a sabedoria através da própria fé. Outros passam a ler, podem ler a vida toda, sabem entender todos os filósofos possíveis e não serão filósofos, entendem? Porque negam a própria filosofia, o amor, a sabedoria, que é ouvir o próprio Logos divino e imutável, a palavra de Deus dentro de ti, sabe? A Cristo, aceitar a Cristo Jesus, entende? É essa a real sabedoria. E aí eu escrevi uma série de tópicos. Primeiramente a falar a filosofia como ciência da verdade, porque a real sabedoria provém da verdade. É o diálogo entre ti, o ego, o seu ego, com a própria verdade, a própria essência dentro de ti, entende? É isso o que gera a filosofia. Logo, é a própria ciência da verdade, sabe? A filosofia é o amor pela sabedoria, como eu disse. É o ter a ciência, entende? É consciência, sabe? É o saber da existência, sabe? E aí eu entro em Marx. Marx, ele decreta para ele o fim da filosofia. Marx não entendia o que era filosofia, entende? Ele concebia a filosofia de outra maneira. Ele criou na cabeça dele esquizofrênica, como a maioria das pessoas que não concebem realmente a essência, um que todos somos, o Pai dentro da gente. E aí ele fala que a realização da filosofia, na realidade, é pós a Revolução Socialista, junto ao fim da classe proletária. Ou seja, ele não concebia que a real filosofia é amar a sabedoria, entende? É justamente conceber a palavra de Deus dentro da gente. É conceber a própria lógica que rege a todos os pensamentos, entende? É o viver justamente a razão. É amar a própria comunicação entre ti e o um que tu és, entende? Então, a realização da filosofia, do amor à sabedoria, é a todo momento, por toda a eternidade, entende? Ela não tem fim, entende? Marx não entendia o que era a filosofia. E a filosofia é um processo de diálogo eterno entre o um e ele mesmo. E então, enquanto houver um, há a filosofia. Logo, a filosofia é eterna, como o próprio um que todos somos, entende? O povo trabalhador não tem fim, pois o trabalho é eterno. É justamente sobre isso que eu ia falar. A classe proletariada, quando eu digo a classe proletariada, é o povo trabalhador, entende? O que trabalha realmente, o que emana, cria forma e materializa a própria essência dentro da gente. Esse é o real trabalho. Todos os outros, os que não assim não fazem, que vivem aqueles que não vivem a palavra de Deus conscientemente dentro deles e faz aquilo que o Pai manda a todo momento, esses são vagabundos, eles não trabalham. Entende? Realmente. O real trabalho é justamente o reconhecimento da própria verdade dentro de ti. É o viver a verdade. Entende? É o emanar, criar forma e materializar a própria essência. É o amar ao próximo como a ti mesmo, pois você e ele são um só. Entende? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje. O processo iniciático do filósofo justamente conceber isso. Quando você concebe que existe uma hierarquia de consciência, por quê? Porque ao conceber a síntese do próprio um que somos, entendemos sua própria hierarquia, que é uma família só, a família una, entende? A hierarquia de consciência evolutiva do universo. Logo, concebemos o governo dos filósofos, como Platão diz, sabe? De todos aqueles que vivem o processo iniciático e que conceberam a própria filosofia, o próprio trabalho divino, o emanar, criar forma e materializar a própria palavra de Deus, o logos divino imutável, a lógica que rege a todos os pensamentos, e através disso governa. E só há esse governo. O governo da própria essência, o governo do Pai dentro da gente. Entende? Essa é a real democracia. Sabe? A antidemocracia representativa burguesa é apenas uma negação do próprio governo una da essência que sempre foi, sempre será, e sempre será por toda a eternidade. Entende?
Então, por hoje eu fico por aqui. Acho que ficou um bom vídeo sobre filosofia. Eu vou falar mais sobre isso no canal. É porque realmente as pessoas têm que entender o que é a filosofia para realmente depois falar sobre ela, sabe? Então, eu fico por aqui. Peço para que se inscreva no canal. Se realmente curtiu o vídeo, curta o vídeo. E a gente tem um Apoia-se e o Patreon logo aqui embaixo, caso vocês queiram que a gente faça mais conteúdo para o canal. E até mais.